Eu estou me sentindo na Black Friday, numa liquidação de estoque, porque o mercado inteiro está em baixa. Então, óbvio que nesse mês nós fomos às compras. Então vem comigo que no Partiu 25K de número 10, eu vou te mostrar todo o desempenho da minha carteira nesta série, onde eu busco alcançar R$ 25 mil investidos até maio de 2025. Para você que é novo aqui, a gente tem essa meta, porque foi uma meta que eu estabeleci lá em maio do ano passado, que era justamente alcançar esse valor, porque é um valor simbólico que eu considero marcante e um passo importante na nossa saga do rumo dos investimentos. Então já deixa aqui nos comentários a sua sugestão para a próxima meta, próximo objetivo, já que essa série está acabando. Dando um resultado positivo ou não, ela acaba em maio, né? Então deixa aqui nos comentários a sua sugestão para a próxima série, quem sabe. Miguel, então o que você falou? Que o mercado está em liquidação, está tudo baixo. Por que você fala isso? Porque realmente está tudo caindo. Então, se você for abrir a maioria dos índices de bolsas, de ativos, a maioria deles estão no vermelho. Por que isso está acontecendo? Principalmente nessa semana em que eu gravo esse vídeo, deu início à guerra comercial, à guerra tarifária dos Estados Unidos com, digamos que, o mundo inteiro, né? Com o novo governo do Donald Trump, ele começou a taxar agora, impor tarifas de importação para a maioria dos países, pelo menos para os principais parceiros comerciais, ou seja, México, Canadá, China, e obviamente esses países não estão deixando barato, né? Então a China já anunciou que vai por algumas medidas, algumas taxas como retaliação, né, para produtos vindos dos Estados Unidos. Então isso está fazendo com que há uma incerteza muito grande no mercado com o que vai ocorrer. Bom, a gente sabe que a gente como economista, normalmente cabe a nós, no caso, né, fazer essas previsões. No entanto, é uma previsão muito difícil de ser feita, se o impacto dessas taxas serão positivos ou negativos para as empresas ou para cada país, né? Não tem como a gente fazer essas previsões no momento. No entanto, normalmente essas taxas são prejudiciais, principalmente porque elas aumentam a inflação, né, de cada país. E a inflação aumentada, aumenta a taxa de juros, enfim, normalmente isso não é bom para as empresas de forma geral. Por isso que a gente vê muitos índices. Por exemplo, a gente olha o S&P 500 hoje, a gente vai ver aqui como eu fui afetado por isso, caindo próximo de 4% só no dia de hoje. Isso é um patamar muito elevado para um índice como o S&P 500. A gente teve empresas como Nvidia caindo 10%. Então o mercado está realmente muito balançado com todas essas questões. Então a gente olha também para outras questões, como por exemplo a queda no preço do petróleo, que vem afetando muitas empresas do setor de energia e petrolíferas, né? E a gente está exposto a esses mercados, né? A gente vai ver na nossa carteira como isso afetou a gente. Mas falando um pouquinho aqui de Brasil, a gente também está no cenário de muita instabilidade, né? Então eu estou tranquilo porque eu sei que está uma instabilidade de forma geral no mercado, então estou tomando algumas medidas para a gente se precaver disso, né? E por que o Brasil está muito instável? Porque ano que vem é ano de eleição, né? Então agora o pessoal começa a tomar medidas pensando já na próxima eleição, né? E a gente sabe que a popularidade do governo atual está em baixa. Então o mercado começa a precificar isso. Então o mercado olha com bons olhos a saída do presidente atual. Então toda vez que sai alguma notícia de queda de popularidade, a bolsa tende a ter uma leve alta, né? No entanto, a gente não sabe o que vai ocorrer de fato, porque ano que vem é provável que tenhamos a eleição mais disputada de todos os anos, né? Então não está claro ainda como vai ocorrer essa próxima eleição, quem vai ganhar. No entanto, qual que é o temor do mercado? É que entre um pacote de bondades, podemos dizer assim, porque o governo atual, obviamente, vai se aproveitar dos meios que eles têm para justamente ganhar popularidade. Então, é provável que eles tomem medidas que sejam mais populistas, que aumentem a popularidade deles com a população, obviamente. No entanto, talvez isso não seja o melhor para a economia e para o mercado. Então, a gente sabe que a gente já tem a questão do déficit fiscal. Inclusive, eu falei, pessoal, sobre investimentos, sobre cada setor, fiz um podcast muito legal, então o link está entrando aqui no card para você assistir. É um episódio longo, obviamente, que é um podcast, tem mais de 1 hora. No entanto, é um conteúdo bem completinho sobre investimentos. Então, se você gosta disso, eu sugiro que você assista esse episódio de podcast, que está sensacional. Tá, Miguel, mas você me falou sobre toda essa questão da instabilidade, como que essa questão dos pacotes afeta o mercado, né? É simples. Como a gente já tem essa questão do déficit fiscal, um maior risco no Brasil, as empresas também se prejudicam com isso, né? Então, os investidores estrangeiros tiram capital daqui,
as empresas com essa taxa de juros elevada, que é provável que se eleve ainda mais, não conseguem se desenvolver porque esse custo de capital fica muito elevado, então prejudica o mercado inteiro de forma geral. No entanto, como eu vejo tudo isso? Eu vejo como oportunidade. Então, eu vejo que está tudo em queda. Tem muitos ativos que estão caindo de preço, mas não estão mudando seus fundamentos. E isso é uma excelente oportunidade para a gente, de comprar excelentes ativos a taxas e preços mais baratos, né? No caso, é importante você ter caixa para esse momento, né? Porque confesso que eu mesmo, quase todo dia, fico com vontade de comprar algum ativo novo, né? Estou dando uma segurada por enquanto, estou tentando dar uma equilibrada, né? Porque não dá também só para a gente ficar comprando, embora dê muita vontade, né? Então, eu estou tentando equilibrar minha carteira por enquanto. De forma geral, acho que esses são os principais pontos para eu contextualizar para você nesse vídeo, porque, como eu disse, tem outros vídeos e tem um episódio podcast que fala mais sobre isso de forma geral e está mais completo. Então, eu sugiro que você assista lá, tá? Agora, olhando para minha carteira, a gente percebe uma grande queda, né, nesse mês, influenciada principalmente por queda tanto de criptomoedas, Bolsa Brasil, Bolsa Americana, né? Então, é uma queda realmente forte, né? 5% num mês é algo puxado. Levanta um ponto de alerta para mim, né? Principalmente para equilibrar mais minha carteira. Eu reconheço que talvez agora seja a hora de dar uma equilibrada melhor na minha carteira, né? Então, de acordo com o desempenho nos próximos meses, talvez eu venda algum ativo, talvez eu concentre minhas compras em outros ativos para realmente dar uma balanceada maior na minha carteira, porque reconheço que talvez seja um momento de dar uma equilibrada nela para ela ter um pouco mais de segurança, né? Porque na busca de ganhar rentabilidade, às vezes a gente acaba esquecendo da segurança, que é um fator muito importante na nossa carteira, né? Então, mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então, é importante a gente lembrar desses conceitos e, dando uma olhada na minha carteira, eu reconheço que talvez seja um momento de pensar um pouco por esse lado, né? Mas, então, por que nossa carteira foi tão influenciada? A gente vai olhar aqui no desempenho de cada ativo, né? No entanto, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês que eu fiz bastante compras nesse último mês, né? Como eu falei, foi um mês de compras, liquidação, então eu comprei Petrobras, eu comprei BB Seguridade, eu comprei Vale, eu comprei Ethereum, Solana, mas também fiz um aporte grande em CDB, para justamente ter um pouco mais de caixa e com uma liquidez alta, né? Liquidez alta, ou seja, eu consigo pegar esse valor, movimentar esse dinheiro a qualquer momento. Então, para mim era importante também ter algo nessa característica, né? Além disso, comprei, se eu não me engano, comprei um pouquinho mais de cada fundo imobiliário, Fleury, eu comprei um pouquinho mais. Então, eu aportei realmente um pouquinho de tudo, né? E desses novos ativos que eu comprei também XPMOL, XPML11, é um fundo imobiliário que eu gostei de me expor para justamente ter um ativo um pouco diferente na minha carteira, de uma característica diferente, que é justamente um fundo imobiliário de shoppings, né? Então, eu acredito no caso, né, que é necessário para eu diversificar um pouco mais minha carteira de fundos imobiliários. Então, retomando aqui, né, os ativos novos para vocês saberem. SPML11, no entanto, eu comprei bem pouco, tá? Se não me engano, eu tenho 2 cotas só, justamente para ir diversificando aos poucos, com o tempo, minha carteira de fundos imobiliários. Como eu já disse, minha intenção é reduzir um pouco da minha exposição a fundos imobiliários. Não digo vender coisas, né? Mas justamente que seja uma parcela menor do meu patrimônio. Além disso, comprei BB Seguridade, porque é uma empresa que eu olho, desde quando eu comprei do Banco do Brasil, eu estava de olho também já em BB Seguridade. E é uma empresa que eu olho com muito carinho, porque é uma empresa muito estabilizada. Então, é uma empresa que, por já estar muito estabilizada, ser muito grande, não tem mais tanto perspectiva de crescimento, ela paga muitos dividendos, né? E uma seguradora, normalmente, é um negócio que dá muito lucro justamente por conta dos modelos matemáticos que eles têm. É uma seguradora, né? Então, eles colocam os prêmios de acordo para eles conseguirem ter lucratividade. Então, eu sempre olhei com muitos bons olhos e vai pagar um dividendo gordo nesse próximo mês, né? Então, a gente já vai começar a ver os frutos dessa compra. Além disso, Vale é uma empresa também, é uma das maiores empresas do Brasil, e eu comprei justamente de olho nessa perspectiva macroeconômica, né? Então, ela é uma grande exportadora de minérios e tem que ver como vai ficar essa questão das taxações. Por exemplo, é uma empresa que, para mim, por si só, ela já tende a ter um bom desempenho para os próximos anos. No entanto, com essa questão das taxações, talvez ela ganhe ainda mais. Por quê? Porque o nosso principal importador de minério de ferro, por exemplo, é a China. Obviamente que a China está tendo alguns problemas lá
dentro da sua própria sociedade, questão de construção, eles construíram muitas casas sem ter ninguém para comprar e tudo mais, isso deu um baque em Vale nos tempos recentes. No entanto, com essa questão, por exemplo, das taxações, se os Estados Unidos começar a taxar muito a China, pô, o Brasil é um grande exportador de alimentos, né, soja, milho e por aí vai, a gente também exporta muita carne e metais. Então, percebe como, de olho nessa perspectiva macroeconômica, talvez Vale apresente um desempenho excelente para a gente e, óbvio, também uma excelente pagadora de dividendos, tá? E XPML, eu já falei para vocês, e esse mês eu fiquei feliz que eu pude voltar a comprar um pouco de cripto, porque tudo caiu, né, e cripto oscilou muito nesse último mês. Então, a notícia mais importante que a gente teve recentemente foi o Donald Trump anunciando a reserva estratégica dos Estados Unidos, e agora ele citou nome de moedas que estarão. Então, Bitcoin, Ethereum, com certeza, né? Além disso que se prendeu, ele falou que terão também Ripple, Solana e Cardano. No entanto, qual que é a grande questão aqui? Talvez, principalmente essas moedas menores sem ser o Bitcoin, talvez os Estados Unidos não compre de forma direta. Por quê? Talvez o que eles façam seja só juntar o que eles já têm apreensão, né? A gente sabe que atualmente muitas criminosos, né, utilizam das criptomoedas também, então eles têm muito dessas moedas em apreensão, guardados lá, talvez eles transformem essas moedas na reserva estratégica deles, tá? Eu não acredito que eles comprem diretamente, principalmente essas moedas menores, porque, pelo menos não no governo Trump, né, porque o Trump lançou recentemente uma moeda na rede da Solana, então a Ripple, que é a empresa dessa outra criptomoeda, também foi uma das maiores apoiadoras da campanha do Donald Trump. Então, há um conflito de interesse. Então, eu não acredito que eles vão comprar diretamente as criptomoedas no momento, mas pode ser que ocorra em algum momento. Então, com isso, no dia que anunciou, todas as criptomoedas subiram, todas não, né? O Bitcoin subiu mais de 10%, Ethereum mais de 10%, e as outras moedas menores chegaram a subir 30%, 60% em um único dia. No entanto, passou 2 dias, por conta desse cenário macro, todas caíram de volta, né? Então, está oscilando muito esse mercado no momento e entramos de forma, tecnicamente, entramos em bear market, né? Porque caiu para baixo de, não tenho certeza desse dado, tá? Mas sei que as criptomoedas perderam mais de 1 trilhão de market cap nesse último mês, então, e além disso, o Bitcoin caiu mais de 20%, então, tecnicamente, entramos em bear market, o que significa que o mercado está em baixa e talvez seja um bom momento para você comprar, talvez não seja, talvez vá cair mais, eu não sei dizer, posso te falar o que eu estou fazendo, que é de olho em cada oportunidade para talvez efetuar novas compras, tá? Mês de fevereiro foi um mês legal em termos de proventos, março, no próximo vídeo vocês vão levar um susto, um choque, eu acho que vai vir bem legal em termos de proventos, mas mês de fevereiro foi um mês legal, recebemos R$52 de proventos. Destaque aí para a Petrobras, que recebemos nossos primeiros dividendos dela. Recebemos, claro, os dividendos dos nossos fundos imobiliários, né? Todos melhorando um pouquinho, conforme vão se recuperando um pouco no mercado, né? Os fundos imobiliários. Então, é um ponto positivo para a gente. O FII subiu 3% nesse mês. Então, é um indicador legal para a gente olhar. E dessa recuperação, né? Mas é claro que eu falo aqui que todos os proventos que eu recebo, eu reinvisto, justamente para crescendo o nosso patrimônio, né? Então, pensa assim, Gary, que pagou R$10 e sua cota atualmente está em 8, alguma coisa, já é uma cota a mais que eu tenho para o próximo mês. Então, vai ser 8, 9 centavos a mais que eu vou receber no próximo mês. Agora, pensa isso para cada fundo imobiliário, por exemplo. Óbvio que dinheiro não tem marca, né? Então, não é porque eu recebi de Gary que eu tenho que comprar Gary de novo. Mas R$52. Supondo que dá para comprar, sei lá, 5, 6 cotas de algum fundo imobiliário, já vão ser, 50 centavos a mais que eu vou receber no próximo mês. Isso mês a mês já vai formando um impacto que você pode não perceber no começo, mas lá na frente é realmente muito bom. Vocês vão ver isso no próximo mês, porque eu ainda não recebi nenhum provento de março, mas pelo que eu dei uma olhada, vai ser um pagamento bem legal. Então, fiquem ligados, vai ser muito interessante de dar uma olhada. E claro, olhando aqui um pouco para o rendimento de cada ativo, então a gente percebe que segue em destaque o Bitcoin, mesmo que tenha apresentado uma queda, lembrando que a gente chegou a ter 100% de lucro no Bitcoin, né? Ele continua sendo o nosso ativo mais lucrativo, junto com o fundo de criptomoedas,
esse LCI, que ele tem um carrego de muito tempo, né? Então ele apresenta um bom desempenho. Word 11, Banco do Brasil, que felizmente se recuperou. Óbvio que eu gostaria de ter comprado ainda mais, mas está se recuperando, então já apresenta uma valorização para a gente. Tesouro Selic, claro, é um título que só vai valorizando. Né? O STB11, que é um ETF de renda fixa que a gente tem, né? O Word 11, que é um ETF de ações globais que a gente também sempre performou bem aqui no canal. Vale, né, já está apresentando um desempenho positivo, só que, claro, aqui você vê que o lucro em reais é um valor baixo, justamente porque eu comprei poucas cotas, né? Eu sempre falo, vão começando com calma, principalmente quando vocês estão avaliando um ativo, porque por mais que às vezes você fez seu melhor avaliando o ativo, às vezes é bom você primeiro um contato assim, para depois intensificar os aportes. Na BB Seguridade apresentou uma pequena queda, XPML também. No entanto, nada disso me preocupa, porque é um ativo que eu tenho 4, 5 cotas que desvalorizou 1%, então é um impacto muito pequeno na nossa carteira, né? E claro, aqui Solana você percebe que está apresentando queda, e é um ativo que desde que eu tinha comprado eu ainda não tinha visto ele no prejuízo, né? Então é diferente, né? Para vocês verem como o mercado realmente está em muita baixa, né? Sendo que Solana chegou a bater seu recorde histórico justamente nesse lançamento da criptomoeda do Trump. Mas é muito interessante de ver e observar esse ciclo de mercado. E é o que eu falo aqui, eu, pelo menos, ainda não tenho um ano investindo para valer de fato, assim, observando, analisando. Então tem muito aprendizado para eu receber ainda, né? E, pô, em um ano, você não passou nem por um ciclo de mercado inteiro. E eu percebendo agora, pô, em um ano, olha o tanto de coisa que aconteceu, imagina em 4, 5, justamente conforme a gente for ganhando experiência, a gente vai perceber que isso aqui vai melhorando cada vez mais, né? E junta isso, faz eu estar começando a investir no momento que o mercado estava um tanto quanto em alta, de otimismo, e agora está todo mundo pessimista. Então a gente percebe, por exemplo, o Bitcoin chegando num índice de medo que não víamos desde 2022. Então, enfim, essas coisas acontecem, né? A gente pode perceber também IVVB11, que é o índice que replica o S&P 500 lá nos Estados Unidos, também apresentando queda, é um ativo que também, primeira vez que a gente está olhando ele aqui no vermelho. Petrobras apresentou queda justamente por conta dessa questão do petróleo, por exemplo, que vai ficar mais barato, e por algumas outras perspectivas, né? Então, saiu resultados, os balanços, a empresa apresentou prejuízo contábil, não prejuízo de fato. Então, um mercado que gostaria de um desempenho muito melhor, e é esperar que Petrobras tivesse um desempenho muito melhor, começou a precificar para baixo, né, o valor de Petrobras. Eu não me preocupo com isso, eu vou seguir comprando, porque eu sei que é uma excelente empresa para a gente ter na nossa carteira, tá? Óbvio que com um certo cuidado, mas eu ainda enxergo que é uma empresa que, para os meus objetivos, vai ser muito importante ainda. E claro, aqui temos também, sempre em baixa, os fundos imobiliários, mas tudo bem, faz parte, é o que eu falei, o mercado de fundos imobiliários, por mais que esteja dando indícios de que possa começar a se recuperar, ele ainda está em baixa, caiu muito. Então, por enquanto, nada disso me preocupa, porque a maioria dos ativos, se você for pegar do período que a gente comprou esses ativos até hoje, dificilmente você vai achar algum ativo que esteja positivo, né? Então, a gente vai perceber que isso aqui vai melhorar com o tempo, tá? O importante é eles continuarem pagando, pagando e pagando, né? Porque a gente sabe que a longo prazo a tendência é que se valorizem, principalmente se a taxa de juros cair, né? Então, pô, a gente tem uma taxa de juros atualmente de mais de 13%. É óbvio que o mercado de fundos imobiliários não vai desempenhar tão bem, justamente por conta dessa taxa de juros elevada, né? E a gente tem Fleury também, que apresentou uma queda, no entanto, o balanço dos resultados de Fleury vieram muito bons também, eles vão pagar dividendos, não sei se nesse mês, se é em maio, mas o balanço veio bom. Então, é uma empresa que pode estar em baixa no momento, mas continua performando, então o preço da ação é só questão de tempo para que se recupere também, tá? E eu fiz esse disclaimer bem longo, eu acho, sobre cada ativo, mas justamente para vocês terem esse contato, né? Então essa série está acabando, para vocês poderem entender, né, um pouquinho do racional por trás de uma carteira de investimentos. Eu sempre falo que a ideia legal é sempre essa, né? Vocês terem contato com esse racional para vocês irem aplicando nas carteiras de investimentos de vocês juntarem o que vocês aprendem aqui com o que vocês aprendem em outros lugares, vocês juntarem, fazerem esse mix
para que vocês possam ter o melhor desempenho possível na carteira de vocês. Então, nada me deixaria mais feliz do que todos vocês ganhando dinheiro, performando, ganhando muito em proventos, em rentabilidade, tudo mais. Mas agora, para o que interessa para muita gente também aqui, observar nosso patrimônio total, né? Eu sempre gosto de trazer esse gráfico aqui que mostra a divisão da nossa carteira. Então, a gente percebe que agora nossa maior posição continua sendo em criptomoedas, né? Porque eu sempre falo aqui que nesse gráfico, criptomoedas compete criptomoedas mais fundos, né? Então, a gente percebe que a gente tem... Não é mais nossa maior posição. Realmente, não tinha reparado, nossa maior posição realmente agora são ações, né? Ações Brasil, justamente por conta de todos os aportes que eu fiz, né? E, claro, algumas ações valorizando. Então, com isso, a nossa maior posição agora é em ações. Justamente uma ideia minha é realmente aumentar um pouco dessa posição em ações, porque é algo que eu venho estudando muito, principalmente vocês vão ver alguns vídeos diferentes, agora abordando mais a questão de ações. Então, provavelmente é um segmento que a gente vai aumentar ainda da posição na nossa carteira, tá? Fundos imobiliários, a gente vem baixando, como eu falei, é uma ideia minha, justamente ter um pouco menos de fundo imobiliário na sua carteira, porque não faz muito sentido ter tanto fundo imobiliário em uma carteira de valorização, tá? Então, eu gosto de receber esse provento, obviamente, mas pensando matematicamente, não é o melhor para a nossa carteira. Então, ele está ali empatado junto com o ETF, né? Então, temos 17% em ETF, porque ETF mais esse ETF de renda fixa, que está num patamar ok, obviamente está mais baixo agora porque justamente caiu muitos dos nossos ETFs, então a gente teve esse ano real se valorizando um pouco frente ao dólar, felizmente, mas óbvio que isso impacta, né, na nossa carteira de ETFs. Mas está num patamar considerado ok, eu busco sempre ter ali por volta de 20% em ETFs, então está ok. Criptomoedas, agora temos 19% na nossa carteira em criptomoedas, e talvez eu deva abaixar um pouco mais esse percentual, tá? Mas, no entanto, caiu muito justamente por conta desse prejuízo que agora a gente está tendo em criptomoedas, tá? Então, vou aguardar mais para ver como o mercado vai se posicionar nos próximos dias, semanas, meses, né? Então, para a gente ver o que a gente vai fazer em relação a essas criptomoedas. Mas é o que eu falo aqui, minha tendência e vontade é segurar para o longo prazo, tá? Eu não busco ficar tanto... subiu, eu vendi, desceu, eu comprei, subiu, eu vendi, tudo mais. E é muito difícil a gente ficar acertando sempre o time de entrada, de saída, não é do meu interesse. Então, por isso que eu penso mais em segurar para um longo prazo. E claro, aqui vocês podem ver como a gente aumentou nossa posição em renda fixa, né? Então, Tesouro Direto, mais LCI, mais CDB. Então, agora a gente tem por volta de 20% em renda fixa. Talvez eu deva aumentar um pouquinho mais essa posição, justamente para a gente ter um pouco mais dessa segurança. E a renda fixa está tendo uma excelente rentabilidade, justamente por conta dessa taxa de juros elevada, né? É óbvio que eu sempre falo aqui que eu tento ir um pouquinho contra o ciclo de mercado, aproveitar que se a taxa de juros está alta, bolsa, de forma geral, está barata, né? Não é uma regra, mas normalmente é isso que ocorre. Então, eu tento aproveitar um pouquinho de ir na contramão da maioria das pessoas, né? Mas eu reconheço que, para o momento atual, talvez seja melhor manter um pouquinho essa posição em renda fixa, aproveitar esse caixa, porque eu acredito que o mercado talvez caia ainda mais, tá? Então, se o mercado cair ainda mais, aí a gente vai conseguir aproveitar, porque a gente vai ter caixa justamente para comprar muitos bons ativos de forma muito barata, tá? E se preparem que a bolsa, no momento que ela subir, vai disparar realmente, pelo menos na minha visão. Mas, claro, eu não sei quando isso vai acontecer. Pode ser que isso complica, né? Pode ser que isso demore mais 5, 6 anos. Não sei como vai ser as eleições, não sei o que vai acontecer no Brasil, lá fora. Óbvio que a gente sempre analisa e tenta prever, mas então pode ser que demore. No entanto, é o que eu falo, assim que a bolsa der uma recuperada, a gente vai ter um desempenho muito forte, tá? Então, eu prefiro ir me preparando, porque eu falo aqui, eu não me preocupo de perder dinheiro a curto prazo, porque eu sei que selecionando bons ativos a longo prazo a gente vai ter um excelente desempenho, tá? E claro, aqui é o gráfico que eu sempre mostro para vocês, né, do quanto falta para nós atingirmos nosso objetivo, que são os R$ 25.000. Então, atualmente, temos R$ 23.099,99 em carteira. Faltam R$ 1.900 para a gente atingir esse objetivo, tendo mais 2 meses. Aqui, pode ser que tenhamos um pouco de dificuldade caso o desempenho da carteira continue caindo. Agora, se a carteira se recuperar um pouquinho,
eu acredito que vamos conseguir bater o nosso objetivo, né? Então, são R$ 1.900 dividido para os 2 meses, vão ser R$ 950 por mês de aporte, né? Então, eu vou ter que me segurar, né, com os meus gastos pessoais, justamente para que a gente consiga bater esse objetivo. Entanto, vai ser uma grande alegria se a gente conseguir, né? Porque vocês estão vendo aí todos esses meses a nossa saga para alcançar esse objetivo. Então, acredito que vai ser uma felicidade de todos, né? Porque todo mundo vem batalhando, eu acredito que junto comigo, com seus investimentos pessoais. Não sei se a pessoa investe menos ou mais, mas tenho certeza que todo mundo vem aí junto nessa saga, né? E comece a fazer você também, estabeleça uma meta, me fala se sua meta é qualquer coisa, você me manda todo mês. O dia que sair partiu 25K, você me mandar, Miguel, esse mês fiz tanto de aporte, meu dinheiro está rendendo tanto. Fique a critério de vocês, mas sugiro que façam isso para vocês terem um objetivo, justamente para vocês conseguirem saber para onde ir, né? Mas claro que mais importante do que a meta é o processo, né? Se apaixonar por esse processo. Então perceba que aqui dificilmente vocês vão me ver preocupado ou muito alegre de acordo com a rentabilidade, porque o que eu fico mais feliz e o que eu mais busco é justamente estar apaixonado por esse processo de ganhar dinheiro, poupá-lo, analisar ativos, comprar bons ativos e investir. Eu acredito que isso seja um dos aspectos fundamentais para que você alcance sucesso no mundo dos investimentos, tá? Mas mais é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram, mm_negócio, e até o próximo vídeo.